contar para vocês aqui sobre o David, que foi contratado finalmente pelo São Paulo, é novo reforço do Tricolor, junto ao Internacional. É uma contratação que era muito desejada pela comissão técnica do São Paulo, né? Houve muita insistência para que o Tricolor conseguisse contratá-lo. O Inter dificultou em vários sentidos essa contratação, problematizou demais, até mesmo pensando que o jogador poderia ser alvo de interesse de outras equipes, né? O Vasco chegou a sinalizar com a possibilidade de contratar o David, mas rapidamente desistiu, né? E mesmo com essas dificuldades, com esses problemas colocados aí pelo Inter, o São Paulo insistiu muito e acabou trazendo o David para o Morumbi, o novo reforço, portanto, do Tricolor. Antes de qualquer coisa, gente, o jogador chegará ao São Paulo, né, uma vez contratado, uma vez que vai jogar pelo São Paulo, é muito importante agora começar a torcer para que dê certo, evidentemente. Então, assim, de verdade, desejo muita sorte ao David no seu novo clube, tomara que dê muito certo, desejo também muita sorte ao Tricolor com a sua nova contratação, que dê muito certo, que todo mundo seja feliz, até porque o Tricolor precisa entregar felicidade para você, torcedora e torcedor do São Paulo. Mas como analista eu preciso pontuar questões aqui sobre esta contratação. E eu quero destacar 2 pontos aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte, né, o David é o jogador que pode entregar dentro de campo as ações que o técnico Rogério Ceni espera que ele entregue, ações que outros jogadores inclusive vêm desempenhando, mas que ao ver, né, na opinião do técnico, esses jogadores não estão entregando tanto assim, não estão sendo tão relevantes assim na confecção, na execução, né, dessas ações tão importantes para que o jogo da equipe funcione. O David é esse jogador que vai entregar dentro daquilo que o Ceni espera. Este é o ponto, né? Outro ponto é o seguinte, algumas dessas ações que para o Rogério Ceni são primordiais para que a equipe construa suas vitórias, essas ações, elas também não deveriam ser repensadas, elas são as corretas, estão certas. Eu não estou aqui para para mostrar para vocês, para tentar convencer vocês que eu conheço muito mais de futebol do que o Ceni, longe disso, evidentemente, né? Agora, eu estou apenas tentando instaurar um debate aqui sobre uma outra questão, um outro ponto aqui, né? O Ceni insiste muito, né, em alguns reforços, justamente por quê? Porque ele sempre pensa em algumas, né, atitudes da equipe dentro de campo, em algumas ações, né? E elas são relevantes, porque na opinião do técnico, são por causa delas que a equipe pode se tornar protagonista e vencedora. Ele está certo em relação a isso? Deixa eu fazer você entender um pouco mais sobre isso. Antes de continuar com essa conversa, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta muito interessante que chegou para democratizar muito o acesso às apostas esportivas, né? Por quê? Porque você pode depositar apenas R$1. Com depósito de apenas R$1, você já pode simplesmente fazer seus jogos, gente. Você deposita R$1 e já pode fazer os seus jogos. Não tem nada igual, mas nada igual. Nenhuma casa de aposta é dessa maneira, né, gente? Nenhuma casa de aposta consegue entregar para você esse tipo de coisa. R$1 você deposita e já começa a jogar. E olha só, se você ganhar, você pode pedir também um saque independente do valor. Essa é uma outra grande novidade que a casa de aposta a PagBet entrega para você. Por quê? Porque sempre tem um valor mínimo que as casas exigem para que você faça o seu saque. Na PagBet não. Portanto, tem outra questão. Se eu ganhar um grande valor, né, nas apostas e eu pedir o saque, também vou receber imediatamente, gente. Então qual é a questão interessante? Se você é um apostador que tem poucos recursos, né, ou alguém que nunca apostou, que tem poucos recursos e quer apostar, é a casa de aposta para você. Se você tem um bom valor aí, né, um bom dinheiro e quer também fazer sua fezinha, né, com um certo receio de que talvez vá ter problema para sacar um grande valor, a PagBet também é a casa de apostas para você. Então, é uma casa de aposta muito interessante, com cotações sempre muito altas, um cadastro simples, sem burocracia também, né, e como eu disse, saque a qualquer momento, de qualquer valor e sem nenhum problema. Outra coisa, atendimento é humanizado. Você pode ligar 3 da manhã que você vai encontrar um ser humano para te atender. Não é robô não, é um ser humano. Ou seja, a PagBet é de fato muito diferente. Não conhece? Use o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá. E de quebra, dar uma força aqui para o meu trabalho e para o meu canal também. Tá bom, gente? Vamos lá. Bom, o David é um jogador de 1,79 m, tem 27 anos. Né? É um jogador, assim, na origem, era jogador do Vitória. É um jogador que quando chega ao Fortaleza, eu acompanho a carreira dele desde quando ele chega ao Fortaleza, né? Naquele momento, inclusive, torcedor do Leão ali não curtia muito esse jogador. Eu falava, olha, é um jogador interessante para o Fortaleza, pode em algum momento ser um jogador muito útil. E de fato se tornou um jogador muito útil, né? A questão é, o que levou muitos torcedores ali, né, a não ter paciência com o David, foi a demora dele para se adaptar. E esse é um traço desse jogador em todos os momentos da carreira dele. Ele demora muito para se adaptar ao novo clube. Ele demora muito para se adaptar, né, a voltar a ter ritmo quando começa a temporada. Ele demora muito quando ele vem de lesão para ter novamente um bom ritmo de jogo. Ele tem esses problemas.
né? E certamente no São Paulo vai ser uma novidade se ele se adaptar rapidamente ao elenco tricolor. Ah, mas o Ceni foi o técnico dele no Fortaleza, mesmo assim. Também lá no Fortaleza ele demorou para se adaptar, e muito com o Rogério Ceni. Agora a questão é a seguinte, ele chega a pagar R$400 mil no São Paulo, que era o salário que ele ganhava no Inter. O São Paulo vai bancar o salário dele integralmente, né? Pagando além disso R$1.200.000 pelo empréstimo, com a opção de compra aí, que é um valor altíssimo, né? Mas vai ser R$1.200 aí o valor pelo empréstimo de um ano com o David, né? Ok. Olha, o São Paulo tem outros jogadores para aquele setor ali esquerdo. O David vai deixar todos no banco e ele vai ser o titular do Ceni, provavelmente ali na equipe, né? É um jogador que, se não der certo, o Ceni deverá insistir com ele, e a gente vai lembrar do que aconteceu com o Igor Gomes, né? Que o Ceni insistiu muito com ele, mesmo não dando certo, expondo ali o jogador, inclusive, de uma forma ou de outra, para o torcedor que não pode nem ouvir o nome do Igor Gomes, né? Ao menos muitos torcedores do São Paulo não conseguem ouvir o nome do Igor Gomes, porque já tem ali um calafrio, né? Com o David pode ser a mesma coisa. Bom, o David entrega, né? Ele é aquele jogador que pode entregar dentro daquilo que o técnico espera. Eu acho assim, se a gente olhar do ponto de vista da característica do jogador, sim, ele pode entregar. Ele é um jogador que consegue sim, ser aquele ponteiro esquerdo, ele é destro, atua pelo setor esquerdo, com o pé trocado, né? De forma veloz, ele é um jogador que tem velocidade sim. Acho que às vezes quando corre tem um problema ali para dialogar com a bola, né, quando está correndo, mas sim, é um jogador que tem velocidade e que quando chega perto da área, ele faz essa diagonal ali, né, buscando a situação para o arremate, ou então para fazer um passe, uma assistência ali para alguém, né? Então ele do ponto de vista técnico, ele executa sim esta ação aí de um ponta que o Ceni sempre quer. É um ponta veloz, também é um ponta veloz, assim como o Ceni sempre pediu para o São Paulo, né? A questão ele tem essas ações no jogo dele, mas está executando bem? Não está executando bem. Não está executando no Inter, fez apenas 2 gols no Inter, 2 gols pelo estadual, né, contra o Aimoré e contra o Grêmio também, pelo estadual. Foi a única coisa que ele fez, né? Também é um jogador pouco participativo, né? É um jogador que realmente cansa muito, porque havia muita expectativa, até pelo valor altíssimo que o Inter pagou nele, e ele não entregou em nada nessas expectativas. Então tem esse problema aí, que ele não consegue, por exemplo, agradar a torcida do Inter, como não agradava até alguns torcedores do Fortaleza. Contudo, a grande maioria até falava que seria interessante ele voltar para o Fortaleza. Por quê? Porque esses torcedores ainda têm uma mentalidade, têm um olhar, uma percepção do clube que é muito aquele clube do passado, não esse clube que está mudando muito. Então, alguns jogadores que em algum momento deu certo, alguns torcedores acham que pode ser interessante. Mas há torcedores do Fortaleza que também não querem o David. Não queriam o David, né? E de cada 10 torcedores do Inter, 10 estão soltando fogos. Será que esses caras todos estão errados? E os únicos que estão certos são os membros da comissão técnica do São Paulo? É o Rogério Ceni, por exemplo? Né? É algo pra gente pensar, o torcedor sempre tá errado. O torcedor não entende nada de futebol, é isso, absolutamente nada. Sempre vai estar errado o torcedor, né? Tá tudo bem, então o torcedor tá errado sim, mas de cada 10 tem pelo menos 3 ali que falam não, que estão corretos, que tem uma visão diferente. No caso do David no Inter, de cada 10 não queriam ele no Inter, gente. De cada 10 estão soltando fogos. Então a questão é a seguinte, do ponto de vista das suas características, ele entrega isso que o Ceni espera. Do ponto de vista da execução das suas características, ele não tem entregue isso. E o campo estava desenhando, não contrata. Estou mostrando para você que talvez não seja um jogador interessante. Por que a insistência? O campo está falando isso sobre o David, mas o São Paulo ignorou isso aí e contratou o jogador, né? Agora, então ele pode perfeitamente entregar aquilo que o técnico espera. Agora, o que o técnico espera? É uma coisa para nós pensarmos também. É um segundo ponto aqui de reflexão que eu deixo para você aqui nesse vídeo. O que o Ceni espera? O Ceni espera que o jogador execute algumas ações. E a questão essas ações, elas têm sido relevantes para que o São Paulo consiga ser uma equipe protagonista, que tenha vitórias, que tenha conquistas e tudo mais? De que ações você está falando, José Novares? Eu estou falando dessas ações, desses ponteiros abertos, com velocidade, né, que sempre vão cortar, né, para dentro, sempre vão buscar a diagonal. Ora, se isto é verdade, e né, o Ceni está entendendo, está preconizando o seguinte, o São Paulo vai jogar sobretudo no contragolpe. E aí a gente viu no jogo contra a equipe do Ituano, por exemplo, que quando o São Paulo precisar jogar com a posse de bola, provavelmente, né, não teve ensaio para esse tipo de jogo nos treinamentos, né, porque a gente não viu as variações necessárias para esse tipo de jogo contra uma equipe com o Ituano. E isto poderá se repetir não somente no estadual, como diante de outras equipes no próprio Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, o São Paulo tem sido montado, sobretudo,
para a ideia do jogo de contragolpe. Porque quando você está falando de jogador de muita velocidade, você não está, na verdade, pensando numa equipe que está trabalhando no terço final ali, sufocando seu adversário, tendo a bola, né, ficando com a bola e tentando achar ali um espaço ali, né, um jogador livre ali para receber essa bola e marcar. Você está pensando sobretudo no jogo de contragolpe. Ou seja, o Ceni tem pensado o São Paulo sobretudo para essa equipe para jogar dessa maneira. Tá? Ok. Mas é o vídeo... Gente, ele quer jogador de velocidade, ele quer esse tipo de jogo. Agora, quando ele quer esses ponteiros cortando para dentro, em tese, né, ele acha que o problema é porque esses jogadores que executam essas funções não estão entregando a altura. Então a questão é, precisa ter alguns jogadores para entregar dentro disso que ele quer. E o David, para ele, é um desses jogadores que vai entregar, né, dentro daquilo que ele quer. Ou seja, fazer esse jogo aí de velocidade, cortando diagonal e com eficiência. O David é um jogador que vai entregar isso aí, portanto a equipe do São Paulo vai ser diferente a partir de agora. Essa é a ideia, né? Em tese é essa a ideia. Ok? Então o problema é o seguinte, quando você tem esse tipo de jogo com ponteiro cortando para dentro, em tese você tem no lateral o cara para gerar profundidade. Só que se a gente olhar para o lado esquerdo, em tese o Wellington é um cara que quando tem essas oportunidades em alguns momentos, nem sempre vai para o fundo. Né? Contra o Ituano, por exemplo, ele recuou uma bola para o Ferraris em um certo momento porque não tinha ninguém para se associar com ele ali. Ele queria justamente, né, um jogador se aproximando para fazer 1-2 ali, justamente por dentro. Ou seja, também o lateral no São Paulo tem sido pensado para executar essa função. Quando a gente percebe que o Rafinha está jogando no setor direito, o Rafinha é um jogador que também, quando chega perto da área, também tenta trabalhar como meia. Não tem ninguém para ir para o fundo. Esse jogo do São Paulo não está ficando previsível? Esse tipo de jogo que o São Paulo tentou na temporada toda, e tentou também em alguns momentos, poucos momentos contra o Ituano ali, né? Alguns momentos que teve o campo muito mais livre, né? E também quando teve ali na frente com a posse de bola. O São Paulo não teve jogo profundo. E a prova de que o Ceni talvez não queira esse tipo de coisa, queira justamente povoar o centro da área, é justamente o fato de que os seus laterais também viram meias quando chegam perto da área. Tanto é que o São Paulo não vai muito ao fundo. E ao mesmo tempo que ele não vai muito ao fundo, o que a gente viu no jogo contra o Ituano foi aquele excesso de bola para a área, de novo, por elevação. De novo, gente, cruzamento, 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 o que revela a pobreza do jogo do São Paulo. Agora, esse monte de jogador, esse volume de jogador pelo centro da área, torna o São Paulo muito previsível. Quando o São Paulo não ativa, juntamente com esse tipo de jogo, o jogo profundo. Quando você não tem um lateral fazendo a ultrapassagem e buscando no fundo do campo, né? Então, na verdade, é o seguinte, essas ações, né, que os Ceni acham primordiais, né, que tentam tornar o jogo do São Paulo muito previsível, elas são tão relevantes assim? Elas são tão importantes assim para o São Paulo? Elas têm mudado de fato o São Paulo? Elas têm levado o São Paulo às vitórias? Este é um ponto para a gente analisar. E vamos combinar, né? O problema não é que esse tipo de jogo, esse trabalho dos pontas buscarem o centro do campo, assim como laterais também, né, na prática, este não é o problema pelo qual São Paulo não está vencendo, não está conseguindo conquistar muitas coisas, pelo menos é o que dá para entender da realidade do São Paulo do Rogério Ceni neste momento. O São Paulo só não está conseguindo isso porque não tem os jogadores ideais. O São Paulo só não está conseguindo isso porque os jogadores não conseguem entregar dentro dessa proposta do técnico. O São Paulo só não está conseguindo ter muito sucesso porque esses jogadores não estão conseguindo executar as ações, essas ações que o técnico quer para que a equipe tenha esse jogo relevante. Será que é isso mesmo? Será que este é o problema do São Paulo hoje? Nenhum jogador que chega no São Paulo consegue executar essas ações? Nenhum jogador? Será que o técnico não tem que pensar uma outra maneira de jogar também? Será que ele não tem que ampliar um pouco ali, variar um pouquinho esse jogo do São Paulo? Ou o culpado sempre vai ser o jogador? Porque se o David não der certo, vai vir outro jogador a isso? Vai continuar a busca por mais um ponteiro de lado de campo, veloz e assim por diante? Vai continuar sempre essa mesma forma de jogar? Porque na prática não mudou muita coisa, gente. Tem muita gente falando novo São Paulo, não sei o quê. A forma de jogar ontem foi a mesma. Nos momentos em que pode ter, por exemplo, contra-golpe, a gente também não viu esse contra-golpe funcionando. O David é um jogador que chega, na minha opinião, em tese, para ser titular do São Paulo. Agora, ele vai entregar? Ele não estava entregando no Inter. Por que no São Paulo ele vai entregar, gente? E se entregar, aquilo que ele fizer, ainda que fizer bem, vai ser suficiente para que o São Paulo consiga chegar às vitórias? Ele e outros jogadores? Eu discuto isso, eu acho isso muito discutível. Eu acho sinceramente que este talvez não seja o grande problema do São Paulo. Agora o David pode ser um problema, porque é um jogador que vai ganhar 400 mil reais no São Paulo e pode perfeitamente, se não der certo, ser mais um jogador a esquentar banco de reservas, ou um jogador cuja insistência do técnico com ele pode levar a torcida a ter muita raiva em 2023, tá bom, gente? É isso.